Para você começar a entender essa ferramenta que eu disponibilizei, que você pode imprimir ela em PDF, o ideal é que você esteja com ela impressa, porque nós vamos fazer ela de forma interativa. Eu dei a ela o nome de Patrulha Interna. Mas para ela ter mais sentido, você precisa entender e conhecer um pouco da minha história e eu vou contá-la de forma breve. Com 18 anos, mais ou menos, eu tive um grande amigo, que eu considero primo, aqueles amigos que estão sempre dentro da sua casa, viajando com você, e ele tinha se tornado policial do BOPE aqui no Rio de Janeiro. Inspirado pelas histórias deles, eu ouvia, né, como é que tinha sido o curso, como é que era toda a vida dele dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei encantado e decidi que a partir daquele momento, aquele seria o grande sonho, o grande objetivo da minha vida. Comecei a estudar, me dediquei muito aos estudos, porque eu sabia que eu precisava estudar. Ali eu começava a ter o comando da minha vida. Por mais que meus pais não quisessem que eu fosse policial, devido ao perigo que é ser policial aqui no Rio, aquilo ali já estava determinado na minha vida. Eu busquei um emprego porque eles estavam criando dificuldade, eu fui para os cursinhos, eu me dediquei durante anos. Essa jornada começou por volta dos 18 anos, mais ou menos. E eu só poderia fazer a prova com 21. Eu estudei durante esse período quase que integralmente. No final, próxima prova, eu já estudava basicamente 12 horas por dia. Eu ficava no curso de manhã e ia para o curso no centro à noite. E me dediquei muito. Ninguém acreditava na possibilidade de eu ser um policial do BOPE. Eu sou aquele típico cara que quem me olhava dizia que eu era criado por vó. Não que ser criado por vó tenha algum tipo de problema, mas é o que as pessoas usam para dizer que você é mimado demais para estar no meio de gente que come comida no chão, gente que leva tapa na cara, como dizem que acontece lá no curso. Então, eram coisas que minha mãe, minha família não acreditava que eu seria capaz de passar ou de suportar. Mas eu acredito que quando a gente se determina a um objetivo, aquilo ali só é uma etapa que a gente tem que pagar, e se você não aceita ela, você nunca vai conquistar algo que você quer verdadeiramente para a sua vida. E foi assim, me dedicando aos estudos, me dedicando aos meus treinamentos, que eu conseguia, em maio de 2005, entrar para a PM, em janeiro de 2006, eu consegui me inscrever para o primeiro curso que eu podia fazer no BOPE, porque quando eu determinei a minha meta na minha cabeça, e naquela época eu não conhecia nada de desenvolvimento pessoal, nenhuma técnica, era tudo realmente na cabeça, eu determinei que eu passaria na minha primeira prova para a polícia e no meu primeiro teste para o BOPE. E assim foi. Em 2006, eu consegui, em outubro de 2006, eu comecei o curso, o 20º curso de ações táticas, e em 1º de dezembro de 2006, eu me formava. E mesmo sendo um cara desacreditado pela minha mãe, pelos meus amigos pessoais e pelos próprios alunos que estavam fazendo o curso comigo, que eram caras formados no Corpo de Fuzileiros Navais, tinham sargentos, caras com vasta experiência, eles também duvidavam muito da minha capacidade de passar. No dia 1º de dezembro de 2006, eu me tornei um catiano, um policial do BOPE, e eu tive a grata honra de ficar em 3º colocado na classificação geral. Ou seja, quando você determina um objetivo, quando você se prepara, quando você reconhece, busca ajuda e quando você entra em ação, naturalmente você vai conseguir o resultado que você verdadeiramente quer. Depois de anos naquela profissão, depois de ter conquistado outras metas, como fazer parte da Bravo, ser da Bravo 1, como puxar ponta, que é uma das partes da patrulha, onde você se sente mais vontade de estar, né? É onde você toma a decisão, onde você naturalmente, pela posição, acaba entrando em contato com, vamos dizer assim, inimigo com mais frequência, eu consegui também chegar e realizar essas metas. E por volta de 2010, eu recebi uma proposta de um amigo para montar um negócio de moda, onde ele me apresentou um jeito fácil de ganhar dinheiro fazendo roupa. Decidi me aventurar e alguma coisa já vinha acontecendo comigo que eu já não estava mais tão satisfeito com a carreira que eu vinha tendo. Eu hoje entendo, estudando desenvolvimento pessoal, que a carreira que eu seguia
o objetivo que eu tinha conquistado, ela ia de encontro aos meus valores. Coisas que eu só vim descobrir anos depois. Então eu sempre tive as minhas desculpas para dizer o porquê que eu saía. Mas hoje eu entendo que os meus valores não estavam mais alinhados com aquele sonho. E é natural a gente se flexibilizar os valores e depois começar a se sentir sufocado. E aí, tendo montado um negócio com ele, eu decidi sair. Mas para esse novo negócio, eu não planejei, eu não me preparei, eu dificilmente buscava ajuda de alguém, porque eu me sentia autossuficiente. Eu pensava, um cara que foi do BOP consegue resolver o que quiser da vida, e a única coisa que eu tinha muito era ação. Tudo eu falava que dava para fazer, sem planejamento, sem preparação e sem pedir ajuda a ninguém. Tudo. Naturalmente, a vida se tornou muito mais difícil do que ser um soldado do BOP. Eu pedi baixa do BOP para tocar o negócio, tocando o negócio, sem saber nada de administração, sem saber nada de moda, as coisas começaram a quebrar e em 2013 eu fali, eu entrei em depressão, eu tive um problema de coração e eu tentei cometer o suicídio. E no dia que eu tentei cometer o suicídio, quando eu estava debruçado, eu morava numa cobertura aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, e quando eu ia pular, eu perguntei o porquê que eu não deveria fazer aquilo. E naquele momento, eu escutei uma voz que ela me dizia que eu até poderia, mas que antes eu precisava pedir ajuda às pessoas que me amavam. E que eu esperasse até eu ter coragem e depois eu poderia fazer o que eu quiser. Voltei para dentro do quarto naquele dia chorando muito. Um hábito que eu criei depois de assistir lá no BOP a palestra do Bernardinho foi o hábito da leitura. Hoje eu sou um leitor quase que compulsivo. Eu digo que é o meu santo remédio, a leitura, porque eu encontro muitos exemplos do que eu vivi e de voltas por cima. Naquele dia, eu voltei para dentro do quarto chorando e eu vinha lendo um livro chamado Como Nadar Entre os Tubarões e Não Ser Comido Vivo. E ele contava a história de um judeu que viveu na Segunda Guerra Mundial e presos no campo de concentração de Hitler. E sempre que perguntavam para ele como ele conseguiu sobreviver, ele contava que quando estava nos campos de concentração, ele se imaginava no futuro dando palestras sobre tudo aquilo que ele tinha vivido. Naquele momento, eu entendi que eu vinha vivendo sem um propósito, que eu saí do BOP apenas para ganhar mais dinheiro, mas eu não tinha uma direção, eu não tinha um objetivo. Eu só queria me livrar daquilo que eu já não aguentava mais. E esse foi o meu erro. Eu não planejei, eu não me preparei, eu não busquei ajuda para ganhar mais conhecimento para essa nova jornada e eu cheguei no fundo do poço. E naquele dia, inspirado pela minha namorada, ela falou assim, eu lembro que eu dormia aquela noite depois de ter tentado pular do prédio e no dia seguinte, pela manhã, ela abriu a porta e falou, Freitas, levanta dessa cama, cara, faz alguma coisa que tenha a ver com você, faz alguma coisa que conta a sua história. Naquele momento, me veio a vontade de, através da minha marca de roupa que nascia ali, a 26, que é meu número de aluno no curso do BOP, ali surgia o nome da minha marca, a 26, que é o nome da minha loja online, a 26.com, e ali nascia o desejo de, através da minha história, contribuir na vida de outras pessoas. E eu falei, um dia eu vou escrever um livro e vou contar nele toda a minha trajetória e esse livro vai ajudar as pessoas na sua trajetória a atingir o objetivo, a dar clareza para elas no objetivo, naquilo que elas buscam. E no dia 10 de setembro de 2019, eu lancei no Teatro Miguel Falabella, aqui no Rio de Janeiro, o livro Da Faca à Tesoura, onde eu conto toda essa jornada desde quando eu comecei a estudar, passando pela guerra no Complexo do Alemão, até o momento em que eu consegui dar a volta por cima e entender que enquanto eu não mudasse o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, a minha forma de pensar, eu não teria o resultado que eu queria. E eu entendi que não são os mais fortes que sobrevivem,
mas sim aqueles que são mais flexíveis às mudanças que a vida nos proporciona. Quanto mais flexível eu for, quanto mais conhecimento eu buscar, quanto mais minha mente estiver aberta a aprender novas coisas para gerar novos resultados, mais chances eu terei para conseguir o resultado que eu verdadeiramente quero. E essa foi um breve resumo da história. A história é muito mais longa que essa. E eu queria te convidar para continuar assistindo, clicar no vídeo que está aqui embaixo, que agora eu vou falar como essa ferramenta surgiu na minha vida. A gente vai fazer ela junto, espero que você tenha ela aí com você. A gente vai fazer ela junto e no final, se você puder gerar um movimento para gerar um novo resultado, eu vou ficar feliz de saber e de você compartilhar comigo pelo link do WhatsApp que você recebeu e eu vou poder ajudar você, a gente vai poder trocar para saber como você pode alinhar sua patrulha interna para conseguir o resultado na missão que você determinou para sua vida.